Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que hora você vai escutar esse podcast ou ver o podcast, mas estamos aqui no Elas na Bahia, encontro com autoras. Segundo programa que eu estou gravando essa noite, prévia de Bienal. Estamos todas ansiosíssimas para a nossa participação. Aqui todas autoras consagradíssimas na literatura nacional, vocês vão conhecer todas elas. Ana Maria Ciladeia, Dani Psique e Fabiana CO. Então, gente, eu gaguejo assim, porque eu esqueço o nome, tá? Mas são todas amigas já de muitos anos, né? De muitos anos de eventos. De muitas flips. De muitas flips, de muitas bienais. E eu continuo gaguejando os nomes, continuo errando o nome das suas irmãs todas. E, enfim, vamos que vamos, porque eu sou assim mesmo, tá? Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Aqui vai ser um bate-papo, assim, bem descontraído. A gente já fez um esquenta muito grande aí, de quase meia hora, né? Mas que a gente já devia estar gravando. Sim, ia ter bastante conteúdo, né? Vamos Sim. que vamos, gente. 4 mulheres, vozes femininas na literatura. Eu com a camisa do Leia Mais Mulheres. Não foi aleatória essa camisa, eu pensei em vir com ela por conta disso. Porque eu acho que a gente aqui, unindo forças na literatura, tantos séculos, né, escondidas atrás da literatura masculina, e hoje, felizmente, a gente pode aí dar a nossa cara a tapa e escrever o que a gente quer, na hora que a gente quer, o que bem entender. Então, queria agradecer demais a participação de vocês. Vocês podem se apresentar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Dignoni, sou autora de ficção policial com protagonismo feminino. Tenho 6 livros publicados. Começa por mim? Começa, sim, né? Sim. Eu sou Fabiana CO, C de Carvalho hoje Oliveira. Uma confusão, mas depois em outro podcast explico pra Lu tudo isso. Então assino como Fabiana CO. Sou escritora do livro Senhora Capa, meu primeiro livro. Senhora Capa é um romance classificado como drama psicológico. Então eu trago bastante a parte comportamental, a necessidade de a gente falar sobre saúde mental, prevenção à depressão e assim por diante. Sou completamente apaixonada pela literatura, por escrever, por dar voz a tudo aquilo que eu quero falar para o mundo. Obrigada, Lu, pelo convite. De nada. Eu sou a Daniele Psique. É claro que esse não é o meu nome, né, gente? Souza Pacheco. É o civil. Hoje foi o que eu perguntei para você no aeroporto, né? A gente se encontrou na sala, na sala da Gol. Uhum. Meia hora antes de embarcar, e aí eu falei assim, Dani, pelo amor de Deus, esse Psique não é seu nome, né? Não é. Mas também fica para uma história para outro dia. Ou seja, já estamos com o podcast marcado, já tem motivo. Mas eu sou psicóloga, já começa por aí, né? A prévia. E eu comecei a escrever, na pandemia, livros de desenvolvimento pessoal, falando muito sobre saúde mental. Mas é um livro de desenvolvimento pessoal, né? Ou autoajuda, como as pessoas gostam de chamar, não tem problema nenhum em dizer, mas de uma forma de muito mais de questionamento de si mesma, né? Não numa fórmula preparada, porque não dá para caber todo mundo num estilo de vida, nós somos muito singulares, né? Muito obrigada, Lu, De nada. pelo convite. Um prazer. Prazer é nosso. Bom, eu sou Ana Maria Ciladeia, muito obrigada, Lu, por essa oportunidade. Aqui a gente está vendo vários sotaques, né? Venho eu aqui com o meu sotaque de baiana, do interior de Caetité. Então, eu sou atualmente escritora, mas de formação eu sou médica. E eu uso um pouco do que eu faço na medicina, que é escutar pessoas, senão eu não posso dar os diagnósticos, senão eu não posso avançar. Eu escuto pessoas e, através da minha escuta, eu escrevo. Então, o meu primeiro livro foi um livro só baseado em escuta de mulheres e se chama Do Amor e do Amar, História de Mulheres Reais como Você, no qual eu escrevi contos a partir de relatos que eu vi. Não tem relato de nenhuma paciente para as minhas pacientes ficarem tranquilas. Sigilo. Sigilo, não infligiu o sigilo médico. E o segundo livro, que é o livro, na verdade é um e-book pequeno, que se chama Certos Amores. São 4 contos, 2 eu vi homens, 2 eu vi mulheres. E esse livro, durante 2 dias, ele foi best-seller na Amazon,
na situação, na verdade, no campo, né, de casos verdadeiros. Atualmente eu estou aí já com o livro pronto, que eu escutei uma mulher trans. E aí é outro motivo aqui para uma conversa, essa história. Será que você, não sendo mulher trans, você pode escrever sobre uma mulher trans? Essa questão de lugar de fala. Mas isso a gente pode conversar adiante. Claro que pode. Sim. Gente, o meu filho, ele diz que eu sou fofoqueira, né? Porque eu não posso ver alguém conversando assim perto de mim que eu fico assim, né? Claro, inspiração literária. Eu falo que não, que é inspiração literária. E você é a personalização da inspiração literária. Né? Eu digo que é uma estratégia de escrita. E aí, assim, não veio de mim essa comparação. Tá longe de eu querer ser a nova Sophie Calle no Brasil, longe disso. Mas uma leitora que me falou assim, poxa, Ana, quando eu estava lendo os seus livros, eu pensei em Sophie Calle, aquela escritora e fotógrafa francesa, que ela ouvia anônimos, inclusive tem um livro que ela chamava as pessoas para ir para casa, dormir na casa dela, dormir com ela. Eita. E durante a noite, desconhecidos, ela ficava conversando para ouvir a história de cada um. E depois esse livro se chama, em francês, se fosse traduzido, seria Os Dormentes, né? Mas, na verdade, deve ser traduzido Os que Dormem. Porque os dormentes... Eles só dormem, né? Eles é meio esquisito em português, entendeu? É. Então, assim, é uma estratégia de escrita. Sim. E assim como o Dani também, na pandemia, eu falei assim, eu vou me presentear, que eu vou fazer 60 anos na pandemia, não vai dar para eu fazer nada, então eu vou escrever. E vou publicar esse livro antes de eu fazer 61, e foi assim que foi, né? Muito eu escrevi e publiquei antes de fazer os 61. Maravilha. Você já respondeu a minha primeira pergunta aqui, que eu tinha separado, que era exatamente assim, para a gente compartilhar as nossas inspirações, né, na escrita e o que mais influencia no nosso processo criativo. Você, toda essa tua experiência, né, escutando os pacientes e tal, que não necessariamente você conta a história delas, mas você vê até que algumas histórias se repetem muito, né? Porque o ser humano tem esse lado matriz, assim, né, que a gente acaba repetindo, assim, os nossos erros e acertos, né? E vocês, assim, eu quero escutar primeiro vocês, depois eu falo um pouquinho do meu. A minha primeira, eu comecei a escrever em 2019. Trabalhei mais de 16 anos em outro segmento totalmente diferente. E a minha principal inspiração foi a minha cura da minha depressão. Eu comecei a ter depressão com 15 anos de idade. E aí aquilo foi levando muitos e muitos anos, muitas crises. E aí quando eu cheguei no meu processo de tipo, é possível ter uma vida mais saudável, é possível ser uma pessoa mais... Não vou dizer feliz, porque eu era feliz, mas ter um pouco mais de tranquilidade, né? Eu falei, eu quero escrever sobre isso. E aí, quando eu fui rascunhando como seria essa escrita, como seria essa personagem, eu comecei a colocar ali. É uma mulher, ela se cobra demais, ela ajuda mais o outro do que a si. E aquilo foi me levando a uma pergunta que é, Senhora Capa é minha mãe, né? Senhora Capa é minha mãe? E eu falei que 80% do meu livro é inspirado na minha observação com a minha mãe, no processo de depressão que ela teve pós um luto. E é interessante porque a minha mãe foi a pessoa que mais me acolheu durante toda a minha vida, na minha história. E quando chegou a vez dela, tipo, cega de tudo, né? E aí eu trago a Senhora Capa, esse livro que acabou indo para um lado mais da psicologia, para falar sobre saúde mental. Então, é um livro que eu me inspirei muito na minha mãe, nas minhas avós, nas mulheres que estavam ali, sabe, na minha vida, amigas e tudo mais. Só que eu também eu amo escutar histórias, né? E a gente chega exatamente nessa matriz. A pessoa olha e fala, Fabi, você escreveu sobre minha vida. Ops, pera. A outra pessoa fala, você escreveu sobre mim. Então são mulheres de diferentes regiões do Brasil, de classes sociais, e todo mundo ali tem algo em comum. Então a minha principal inspiração para esse livro foi o meu processo, né, de eu trazer luz para a saúde mental, para a nossa história, para a gente falar sobre isso. Mas a minha mãe, e foi interessante porque ela leu o livro depois de pronto, é que ela descobriu. E não percebeu que era ela, assim. Não, ela percebeu no começo, mas ela não perguntou. O que você está escrevendo? Você mudou de profissão? Você está escrevendo sobre o quê? E aí ela descobriu depois do lançamento do livro. Mas a minha inspiração é escutar as histórias, entender, passar para o papel, né? Coisas que a gente às vezes acha que só acontece comigo, ou só com aquela pessoa, e não. E aí no dia a dia tá todo mundo ali.
no mesmo processo, cada um de um jeito diferente, sentindo diferente. As mesmas histórias com um formato com diferente. formatos diferentes, isso mesmo. Porque, na verdade, as emoções humanas São as mesmas. são as mesmas, né? Que eu digo assim, uma pessoa que ama na Índia, o amor pode ter todo um contexto cultural, social, que lhe dá as contenções, mas o sentimento amor é em si, amor. Amor é amor, é amor, né? sim. Ninguém vai, não tem uma definição de amor no Brasil, uma definição de amor na Índia, uma definição de amor na China. Amor Sim. é amor, entendeu? Então, assim, É. e essa coisa que você falou das pessoas dizerem, é a minha história, não sei o quê. Comigo acontece muitas vezes assim, eu chorei porque aquela história era da minha mãe. Eu disse, mas não, era da minha avó. Era de fulano, entendeu? Então, assim, justamente por isso, porque... E quando nós, mulheres, estamos falando dos sentimentos femininos, eu acho que a gente se aproxima muito na forma de comunicar. Somos muito entendeu? empáticas, né, também. Exato. E você, Dani? O que a Fabi falou conversou muito com o livro que eu estou escrevendo agora, Olha. por sinal. Mas a minha inspiração nos primeiros livros foi basicamente a nossa profissão, né? A tua é parecida comigo. Nós escutamos muito, mas falamos muito pouco, porque é o lugar. Só que isso não significa que a tua mente não está Trabalhando. trabalhando ali, pensando. E você tem uma visão, as pessoas têm uma visão muito de que a médica é sempre saudável, a psicóloga é muito, né, bem resolvida. E não, você está lidando também com os teus dilemas. Então, quando eu comecei a escrever, era um pouco para quebrar isso, né? Que, olha, nós somos humanos. No meu primeiro livro eu até conto algumas partes pessoais minhas. É claro que depois os meus pacientes compraram. Você acha melhor parar de seguir essa mulher, porque ela precisa mais do que eu. Mas acaba que não, sabia? Era uma coisa E um pouco de empatia. empatia. E eles começaram a me ver... Sofre também, né? Isso, sofre. Ela não é perfeita, né? E não é bem resolvida. Ela também está em desenvolvimento. Sim. Então, causou até uma certa proximidade. E o livro que eu estou escrevendo agora, a minha mãe é falecida há quase 30 anos, é a história dela. E ela tinha transtorno bipolar. Então, só que naquela época não se diagnosticava, não se falava. Exato. Não sabia o que era, né? Não sabia o que Depois era. passou a ter um nome meio mais feinho, né? Que era PMD, psicose maníaco-depressiva, Depressiva, antes. que era mais preconceituoso, né? Hoje em dia nós estamos trabalhando muito com essa parte da desordem, né? Tirar até o transtorno, né? Nós estamos desorganizados. E, na verdade, nós estamos todos desorganizados. Todo mundo. Não sobra um. Organizou todo mundo. Não sobra Esse um. mundo tá E muito que bom que difícil. estamos, né? Porque a gente está Que a gente se construindo reconstrói, o tempo né? todo, Tem chance de recomeçar, de refazer. Mas vamos lá, Lu. A gente quer ouvir você agora. Exatamente. Não, Lu. eu Você que é a mais famosa de todas. Não, e eu quero saber por que você escreve policial sendo uma pessoa tão fofa. Gente, é que vocês não me conhecem. É o lado B dela. É a sombra. Não, eu entrei pelo policial, porque isso aí eu falo pra todo mundo, né? Porque diferente de vocês, provavelmente vocês sempre gostaram de ler, lia desde pequenininha. Desde que comecei a escrever, sabia que queria mexer com isso. Eu não, né? Eu não gostava de ler. Era uma aluna muito mediana em português, para ser bem sincera. Não gostava. Nunca tive sorte de ter um professor que tivesse paixão pela língua, sabe? E isso eu acho que me desmotivou muito ao longo da minha vida aí acadêmica, né? Acadêmica não, né? Vida Escolar. de escolar. Uhum. E aí eu aprendi a gostar de ler lendo livros policiais, lendo os livros do Sidney Sheldon, né?
foi quando a primeira vez que eu li um livro do Sidney Sheldon, eu falei assim, caramba, esse negócio é legal. Ler não é ruim, não. É gostoso. Gostei, curti, sabe? Assim, aquela sensação de... Gente, consegui terminar de ler um livro sem ninguém me forçar porque eu tinha uma prova no dia seguinte? Não, isso é muito legal, né? E aí eu me encontrei na policial. Eu achei muito legal. E o Sidney Sheldon, a minha escrita, ela tem uma referência muito forte dele, porque ela é uma mistura de policial com romance. Né? E eu trato de temas que eu gosto de falar muito, que a minha escrita, ela é menos sangue gráfico e mais investigação, né? Eu não gosto de ficar descrevendo um crime, né? Assim, e olha que eu tenho livros que são pesados. O Vestígios, por exemplo, trata de ataques de ácido em mulheres. Então, assim, eu abordo o assunto, mas de uma forma, assim, tranquila, né? Exatamente para o público que gosta de policial e romance, mas tem medo, né, de livros muito sangrentos. Nada contra livros sangrentos, não. Tem vários autores que escrevem super sangrentos e tem um público muito fiel, de gente que adora, e que tem gente que lê meu livro e fala, não é tão sangrento, não gosto. Então, acho que tem mercado para todo mundo, né? E foi meio que daí, sabe? E aí os temas, eu acabo, essas inspirações que eu uso para escrever meus livros, eu acabo tirando, assim, de inquietações minhas, né? Quanto a problemas da sociedade contemporânea, né? Então, o último livro eu trato de alienação parental, por exemplo, né? Tem o livro que eu trato da violência contra a mulher nessa questão do ataque de ácido. O primeiro livro é Escravidão Moderna no Interior de Alagoas. E assim vai, né? Então, eu trago sempre temas assim que estão em foco, né? Mas que eu trago para uma discussão. Não sou técnica, não sou criminalista, não sou advogada, não sou nada, mas eu me cerco de muita gente para poder me dar embasamento, né? Eu leio muita coisa na hora que eu estou me preparando. A minha preparação para escrever um livro demora muito mais do que escrever propriamente dito. E, enfim, e é isso, eu vou parar de falar porque, né, o podcast não é meu, né? Não, mas assim, interessante. Eu acho muito. Eu acho importante, assim, porque assim, ela me falou assim, você sendo uma pessoa tão fofa, como é que você escreve policial? A gente cria também alguns estereótipos, né? Assim, a mulher não pode escrever policial. Como se não tivesse essa habilidade, mas a gente vê que tem. E independente de ser fofa, na hora que você está escrevendo, a gente sabe que a gente transmuta um pouco. É claro que a gente deixa a nossa marca, mas a gente começa a viver a personagem. E o que eu ia te perguntar era isso, né? Escrever policial, você precisa, às vezes, ter conhecimento de direito, às vezes ter conhecimento de perícia criminal, às vezes ter conhecimento de essas coisas assim de segredos, né? Toda uma inspiração diferente. Aí você disse, eu me cerco de pessoas. Como é que esse se cerca de pessoas? Você pede amigos, você contrata um profissional e diz, eu estou escrevendo isso assim. Eu quero saber, se essa pessoa fosse assassinada nessa situação, como se encontraria o corpo? Para indicar, por exemplo, que foi morte, uma coisa bem caricata, que foi por estrangulamento e não foi por enforcamento, um exemplo. Na verdade é o seguinte, eu nunca contratei ninguém. Tá? Eu sempre foi por indicação, e aí eu chego na pessoa e digo, e sempre é amigo de algum amigo que trabalha na área, então assim, eu nunca tive um não, né? E além do mais, e essas pessoas me dão essas dicas, né? Eu já tive que mudar a história por conta disso, porque eu imaginei uma coisa na minha cabeça, e quando eu fui escrever e conversar com um médico, né? Porque o meu terceiro livro fala sobre transplante de órgãos, né? E aí eu tinha que criar uma situação e falei isso pro médico. A médica falou, não, isso não vai acontecer. Isso não rola, não. Pode esquecer. Capítulo inteiro deletado. Nem na ficção. E também ainda tem o risco de você expor uma classe, né?
Não, mas assim, expor a classe. Ele ficou muito. Aí ele falava assim, mas você não vai colocar isso não, né? Eu falei assim, não, mas os médicos, olha, a Ana Maria tá até tremendo, falando mal da classe. Não, mas não é. Ele é o vilão. Sim, o médico é o vilão. Sim, médicos são vilões também. Não. Mas assim, mas e por que não, né? Sim, por que não? Enfim, é um vilão, gente. É um vilão. Podia ser um médico. A gente ser... tem exemplos de vilões públicos, inclusive, né? Exatamente. Mas assim, tem vilões e vilões. Verdade. Pode ser um Em vilão todos os lugares, taxista, pode ser um vilão médico, pode ser um vilão jornalista. É vilão, né? E até que Mas- ponto não tem um pouco de vilão? Quando eu falei essa parte sendo uma pessoa fofa, é porque todos nós temos aquela nossa parte, né? Agressiva. Não, e isso é uma né? coisa, Dani, E quando que... você dá vazão na isso literatura, eu acho gostoso, muito gente, interessante. É gostoso. Gente, é muito gostoso matar alguém em livros. Muito melhor do que xingar na dizem- internet. Nossa, Ô, Dani, é como matar a mãe na sessão de psicoterapia, né? As pessoas matam mais o pai. Mas minha filha, na sessão de psicoterapia, assim, é minha mãe, que foi minha mãe. Aí quando descobre, De ai, é de culpa vez- da infância da mãe. De vez em quando aparece lá meu pai, né? Não? Vocês sabem que eu tenho um livro chamado, de uma coletânea com 5 autoras, eu e mais 4, que se chama Te Odeio, Mãe, com Todo o Meu Amor, né? Nossa. não sabia. É bem legal, é bem legal. São Ó. 5 histórias que a gente escreveu, Aham. lançou quando? 2020? Acho que foi 2020 que a gente lançou. E são 5 histórias, cada uma na sua área, né? Eu meio que na aventura policial, a outra que é de empoderamento feminino, a outra que é romance, bem romântico, a outra que é psicológico, então ela colocou uma mãe narcisista. Então, assim, são 5 contos maiores, porque é história mesmo, de uma noveleta, né? Uhum. E foi publicado para homenagear as mães, né? E a gente achou esse título perfeito, porque quem nunca, né, falou Te Odeio, Mãe? Aí a gente botou vírgula com todo o meu amor. Bom livro pro Dia das Mães, inclusive. Exatamente, tá chegando, né, gente? Já Dia das chegando o Mães. Dia das Mães. Mas Fala isso que aí vai que as nossas filhas nos dão. E aí, uma vez Minha eu filha tava... me diz eu te odeio, às vezes sem dizer com todo o meu amor. Filha, mamãe te ama, Foi, né? foi isso que a gente falou assim, quem nunca falou, ou vai falar, ou já pensou, ou vai pensar. Então, Foi assim, sincero entendeu? em dizer, Exatamente. Né, que sentiu, Porque vai pensar, em algum momento da vida vai pensar. Vai. Mas, enfim, esse lance de escrever alguma coisa muito pesada assim, também tem muito da gente escrever aquilo que a gente tem medo, né? Sim. Então, por exemplo, eu estava vendo na época da pandemia, tem um casal de... Eles são suecos. Que eles têm um pseudônimo chamado Lars Kepler. E eles só escrevem policial. São casados, né? E na pandemia eles lançaram um livro. E como estava essa questão de pandemia, eles fizeram um lançamento online e para o mundo inteiro. E aí isso é legal, porque eu acabei participando num evento que eu provavelmente não participaria, porque não teria, né? E era uma live com eles. Então você podia até fazer pergunta na live, eles transmitiam as perguntas e tal. E alguém fez essa pergunta para eles. Como é que a Escandinávia, de um modo geral, é um local, um lugar que não tem crime, né? A criminalidade é muito baixa e grandes autores são de lá. A Escandinávia ela é muito reconhecida mundialmente por ter uma literatura policial muito potente, né? E perguntaram como é que vocês, né? Aquela questão do lugar de voz, né? Como é que uma pessoa que não tem essa violência, né, no dia a dia escreve tão bem, né, sobre coisas violentas? E eles falaram isso, a resposta deles foi exatamente essa. A gente escreve daquilo que a gente tem medo. E eu achei aquilo tão curioso, porque eu nunca tinha parado para pensar, né? Sim. Então, realmente esse ataque de mulheres com ácido foi uma coisa que me chocou muito. A minha inspiração para escrever sobre isso é porque na época eu morava na Colômbia e uma modelo colombiana foi atacada por um fã. E ela hoje é uma pessoa super ativista, tem uma ONG que cuida de mulheres que passam por violência
física, né? E principalmente com ataques de ácido. O nome dela é Natália Ponce de Leon. Uhum. E eu morava na Colômbia na época que ela foi atacada, né? E isso me chamou muita atenção. Eu fiquei com tanto medo. Eu lembro que nos primeiros dias eu ficava com medo de andar na rua, sabe? Porque tudo bem que eu não tinha fã, né? Eu vou ter medo de quê, né? Nunca se sabe, né? Nunca se sabe, Mas, né? gente, Nunca se sabe. acontece Porque uma pode. vez, aí uma outra pessoa Imagina. tem, né? Porque, assim, eu não tenho fã, nunca se sabe. Às vezes as pessoas Mas até. tem louco pra tudo, Tem né? louco pra tudo. E aí, isso me chamou muita atenção, né? E aí eu escrevi um livro por conta disso, por esse medo, né? Então, é isso. Mas assim, eu acho que é um ponto que você deve chamar a atenção também sobre os seus livros, que as suas protagonistas normalmente são mulheres, né? Então, assim, a primeira vez que eu conversei com você, eu falei, não, porque seu livro é policial, você logo fez assim, Ana, mas nos meus livros, são livros de protagonismo feminino dentro do policial. Isso eu acho que é ainda mais raro, Sim. entendeu? Que é você colocar uma mulher como a detentora desse poder investigatório, de tomar... Eu acho que hoje em dia tá tomar mais decisão. comum, assim, Sim. principalmente no audiovisual. Se você entrar, por exemplo, hoje na grade da Netflix, por exemplo, ou de qualquer outra streaming da vida, e olhar os policiais, você vai ver que, cara, a maioria tá sendo protagonizada por mulher. Né? Mas na literatura eu concordo com você, que não são todos... ainda é um nicho aí bastante promissor, assim, para se explorar, né? Sim. E eu sou, assim, conscientemente nessa pauta, né? Eu sou assumidamente autora de ficção policial com protagonismo feminino. Isso eu nunca vi. Aqui Então, isso que eu alguém cria uma originalidade nesse sentido. Alguém colocar esse corte assim tão específico, né? Apesar do que no último livro, Aquilo que eu Nunca Soube, o meu personagem Guilherme pegou quase que o protagonismo todo da Duda, né? Porque ele... Foi verdade, todo mundo. Mas viva gente. porque a autora deixou. Porque a autora se apaixonou também por ele, né? Ele conquistou a autora. Ele deu nunca. Não, e ele era muito... Ele tem autismo, né? Então, eu trouxe essa questão... Autismo funcional. A gente já até vai entrar nessa questão da diversidade, né? E representatividade também, que é o segundo tópico, mas daqui a pouco a gente não vai ter mais tempo para falar de nada. Mas já vamos entrar, então, nesse tópico aí. Que eu trouxe exatamente para isso, para ter essa característica. E, na verdade, quando eu fiz o planejamento do livro, ele não ia ser autista. Ele ia ser... ele ia ter sofrido um acidente sério na juventude e ter perdido a movimentação dos membros, né? Cheguei a fazer pesquisa ali, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Quem nunca leu na adolescência? Eu acho que todos lemos, né? E aí, cheguei a ler o livro diferentes. dele para ver como é que eram como é que ele lidou com isso, né? Para ter essa inspiração e tal. E aí eu estava fazendo uma mentoria para escrever. E a minha mentora, que é a Carol Façanha, beijo, Carol, ela falou assim, Lu, você pensou, tem algum motivo especial para você colocar o Guilherme como deficiente físico? É deficiente... PCD. Eu sei, mas PCD pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer qualquer... Assim, pra falar, não sei, gente, desculpa se eu tô cometendo alguma gafe aqui, mas Não, porque... a gente hoje vive meio policiado Pois por é. todas essas palavras, sim, esses contextos, mas assim, se você pega um artigo, algo para ler... Recentemente eu estava lendo algo na Veja, assim, quem não gosta da Veja me desculpe, eu às vezes leio a Veja assim. Estava escrito lá PCDs e depois, entre parênteses, dizia qual era o tipo do PCD. Pois é, mas aí alarga muito, Então, né, a né? história. Sim, Bom, mas enfim, ele estava na cadeira de rodas. E aí, mobilidade reduzida, eu acho que é o nome. Uhum. E aí ela falou assim, não, porque às vezes o autor quer homenagear alguém, né, enfim, por isso que ela perguntou. Aí eu falei assim, não tem nenhum motivo assim, específico para isso. Ela, você já parou para pensar dele ter alguma, ser neurodivergente? Aí eu falei assim, na hora, porque eu já tinha criado as cenas dele, sabe? Eu já na minha cabeça, o planejamento estava pronto. Já tinha criado cenas com ele.
Porque ele, no fundo, é o par romântico com a Duda, né? A protagonista. E aí eu falei assim, caramba. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não vou saber escrever isso. Aí ela, calma, não precisa me responder agora. Mas pensa. Pensa. Né? E ela me deu os motivos. E fazia todo sentido. Né? Porque tem um certo momento na história que, por ele ser autista, tem um grande insight. Dava muito mais significado e muito mais peso pro contexto da história. E aí eu falei assim, não, então tá bom, eu vou pensar com carinho. E aí eu comecei a consumir um monte de coisa. Só que eu não queria um personagem estereotipado, assim, desses tipo The Good Doctor, ou aquela advogada... A extraordinária. A extraordinária. Não queria assim, sabe? Porque eu não queria trazer um personagem assim. E aí eu comecei a assistir uma série que é um reality show chamado Love in the Spectrum. Isso, eu adoro. Que tem várias, tem a versão australiana, tem a versão americana. A versão americana tem 3, 4 temporadas, sei lá quantas. Eu comecei a ver essa série e aí eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero mostrar. São pessoas reais, são pessoas que têm... que eu quero entender o problema real de cada um deles, né? Sim. E aí eu trouxe o Guilherme, montei o Guilherme. Assim, fiz um apanhado, uma salada mista, joguei todos eles assim, né? Num bowl e saiu o Guilherme. E o Guilherme realmente ficou um personagem assim, apaixonante, lindo demais. E aí ele meio que, né, sobressai. E aí todo mundo fala, faz um spin-off do Guilherme, faz um spin-off. Eu falei assim, gente, não posso. Eu escrevo protagonista feminino, Você não tá posso fazer. com matemática, não posso né? fazer. Aí, mas assim, realmente é uma coisa que me cobram. Quando você estava falando aí, você falou que eu preparei tudo, eu já tinha escrito várias cenas, não sei o quê. Quando a gente faz curso de escrita criativa, todos nós aqui já fizemos alguns, tem aquela história de montar a escaleta para o livro, para o romance. Vocês fazem escaleta? Eu nunca faço. Eu faço um planejamento muito detalhado do meu livro. Eu faço um planejamento, mas eu acho que eu peguei um pouquinho de ranço de alguns cursos que eu fiz, daquela todos os pontos, a trajetória do herói. Sim. Até porque chega na construção... Até porque tem livros que não tem essa trajetória. Né? Não, Tem uma coisa ou outra. Mas o que eu senti... Eu tenho minha lousa, eu tenho até hoje, a lousa de Senhora Capa. Eu comecei em 2019 rascunhando, aí quando eu voltei a escrever em 2022, que eu parei... Eu falei, não, tá tudo... Tinha 5 capítulos já, 35 páginas. Eu falei, não é nada disso. Volta tudo. Começar do começo, realmente, Sim. né? Então, quando eu fui organizando o que estava dentro da minha cabeça, em post-it, como que era a personagem, qual momento que entraria cada... Então, eu preciso ter esse visual. Porque a minha cabeça, na hora de escrever, eu ficava meio perdida, assim. A minha lousa tá ali... Aquilo me traz uma segurança. É um guia, né, gente? Guia. É um guia. Só que ao mesmo tempo, e é interessante isso, porque eu falava pra todo mundo, imagina que personagem ganha força, imagina que personagem vai querer mudar a história. Ganha, né? Com certeza. A Sol, a minha personagem, que é a filha que enxerga a capa no ombro da mãe, chegou um momento em que eu falava pro meu esposo no café, essa menina quer fazer isso! E ele ria. Mas por quê? Aí eu ia pra minha terapia, e era impressionante, porque a minha psicóloga chegou pra mim e falou, eu não sei o que você tá escrevendo, eu não sei quem que você tá matando, quem que você tá matando na história, o que você tá fazendo, né? Por que isso? Por que você tá tão brava que você vai mudar a personalidade da sua personagem? Ai, tá bom. Aí depois entendi, foi bacana. Aí eu cheguei pra ela esse ano e falei, olha, meu próximo livro é esse, fulano representa isso. Aí ela, nossa, já evoluiu, já um evoluiu, upgrade, né? Um Na upgrade. criação. Porque isso, né? Você vai construindo, só que partes suas também tá ali dentro, Sim. né? E a personagem vai... Gente, mas então se eu não tenho esse planejamento... E começou uma história assim, nossa, mas a Ana vai sofrer tudo isso, vai passar por tudo isso... acho que é melhor ter um livro tipo Senhora Capa 2, então ela vai ser, a Sol vai ser psicóloga e vai escutar todas essas mulheres. Não, calma, deixa eu voltar porque eu planejei, porque senão você fica, né? Tem muitas possibilidades. Normalmente eu finalizo o livro e vejo que eu mudei muito do planejamento original, né?
Mas eu também sou O dessa norte linha. Eu tem- preciso ter o planejamento para saber. Como eu faço escuta, minha escaleta já vem pronta, né? A minha também, eu sigo muito como se estivesse escrevendo um artigo científico mesmo. Aí depois eu saio tirando as citações. Aí eu tiro fulano 2018. Aí eu vou retirando. Agora, esse que eu estou escrevendo é autoficção, então digamos que eu aumentei as minhas sessões de terapia pessoal Pra pra fazer, lidar. né? Pra lidar com a escrita. Daí eu estou escrevendo desde que eu comecei a escrever, porque eu comecei a perceber que eu estava escrevendo no livro Coisas. muitas coisas que não cabiam nele. Mas, Então, Dani, eu a autoficção comecei- permite isso, porque a autoficção não tem que ser a cópia da realidade, Isso. entendeu? Uhum. Inclusive, a gente pode, na autoficção, matar alguém que a gente até hoje não teve coragem de matar, entendeu? Sim, Então, é verdade. Na verdade, eu vou ressuscitar uma galera, né? Fazendo o contrário. Eu né? vou fazer o contrário. Muita gente morreu. Tem aquele todos morrem no final, o todos morrem no final é a realidade. Eu vou fazer o contrário. Eu acho que é muito disso. Eu não uso escaleta, mas tem todo. A Ana deve ter, né? Toda aquela articulação do artigo científico. Quando eu comecei a escrever o livro, a parte difícil para mim do primeiro é porque parecia no momento que era um diário, no outro parecia que era um artigo científico mesmo. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo. Aí o segundo foi mais fácil porque eu percebi como é que eu gostava de escrever. Até você organizar qual vai ser o seu estilo de escrita, né? Aí o segundo eu acho que escrevi meus livros são curtos, né? De poucas páginas. Tem uma pessoa aqui. Mensagem, Sabe? poucas páginas. Eu me senti agora no episódio do Fleabag. Olha todo mundo pra lá, o livro entrando, né? cadê o livro, Dani? Então, segundo, eu já tinha uma noção de que eu escrevi em 3 meses, porque ficou faltando isso, porque eu não sabia como organizar naquela época para fazer. Agora, esse eu não sei se eu termino esse ano, sinceramente. Ai, tá tudo Tá bem. tudo bem, exatamente. Exatamente, porque é sem pressão, né? É, Porque senão fica parecendo que você tá obrigado. Não, a gente fazer. teria essa pressão se nós tivéssemos sido contratadas por uma grande editora e dissesse, olha, eu seu quero... prazo é final de maio. Seu prazo é final de maio. Claro, Ou então, tá pronto, como essas né? escritoras de literatura hot, nada contra, que publicam na Amazon, e que eu já vi uma escritora de literatura hot dizer que ela tem que todo mês entregar 4 contos e a cada 3 meses um romance Pois é. para Nossa. Amazon. Então, assim, Ai, ela fica tava... tudo repetitivo. tinha uma que estava, fica. uma delas falando, ela grávida, ela disse assim, olha, como eu vou cuidar do meu bebê, eu já escrevi um monte, Pra tá conseguir tudo entregar. escrito, para quando eu tiver que cuidar do meu bebê, eu ter tudo pronto para escrever. Eu fico imaginando, dentro da literatura hot, onde é que encontra tanto argumento para fazer coisas diferentes, sabe? Olha, deve ser divertida a vida do casal, deve ser, né? Ou não, né? Ou a gente escreve aquilo que a gente Tem medo. Exatamente. Mas enfim, né? Ou Tomara gasta que seja toda a divertido. Não, É. deve ser. E, gente, aqui seguindo aqui, né? O que a gente não tá seguindo, porque eu acho que a gente não tá seguindo nada. Não, a gente falou de inspiração. Não, a gente falou de inspiração, falou de diversidade. Vocês têm no conto de você... Bom, agora você vai escrever sobre trans, né? Já está escrito, né? E assim, nesse livro, História de Mulheres Reais como você, então tem história de mulheres que nos anos 70 foram mães solteiras. Então isso, de alguma forma, já foi um desafio. Tem história de mulheres que eram casadas e, de repente, se descobriram apaixonadas por outra mulher e acabou o casamento. Tem uma história que eu estava
entrei numa loja, em plena pandemia, de máscara, de óculos, não sei o que, tal, assim, e aí tinha duas garotas conversando, e eu bem feliz lá de ouvir a conversa, como você, de olho na situação. Você estava só tendo e daí eu vi uma dizer literária. Assim, mas nossa casa vai ficar linda, nossa primeira casa vai ficar linda com essa televisão, não sei o quê. E aí depois eu conversei com elas e elas falaram, não, a gente aceita dar um depoimento pro seu livro, mas tem que ser cada uma mandar a sua visão. Então elas gravaram, para mim cada uma gravou a sua visão daquela relação e a partir daí eu fiz um conto, né? E no livro, no Certos Amores, tem história de homens homoafetivos, né? Uhum. E agora eu estou finalizando essa história dessa mulher trans, porque na verdade foi um encontro casual e eu quis ouvi-la, porque eu acho que é mulher. E que mulher pode ouvir outra mulher, não importa se é trans, se não é trans, se é cis e tal. Sim. E nessa busca, eu também tenho ouvido outras mulheres que eu vou colocar no livro, depoimentos delas sobre isso e sobre a questão de que se eu, enquanto uma mulher cis, posso estar falando de uma história de uma mulher trans. Porque no momento que eu começo a escrever, é claro que eu vou me implicar. Mas é romance ou nessa mesma pegada do seu antigo? Não são contos, né? É uma história, é um romance, e tem um gancho romântico, né? Vou dar só um spoilerzinho aqui, porque tem um momento que ela tem que decidir entre continuar o tratamento para ter o físico compatível com uma mulher, né? Os hormônios e tal, ou ficar com o namorado que ela tinha quando fisicamente ela tinha um aspecto masculino. Então tem esse tipo turn point, né? Momento de decisão aí para que é, como diz ali esse incidente incitante, não é isso que a gente aprende? Então, para poder tornar o livro mais instigante. Mas, assim, no livro conta todos os momentos, até que ela chegou, decidiu a fazer toda a vivência anterior, as dificuldades de aceitação, porque a gente sabe que É muito mais sobre identidade, né? Do que sexualidade. Não tem essa questão, parte. não tem muita questão da sexualidade, tem um romance, tem uma dificuldade de aceitação, porque independente de ser cis ou trans, nós também temos dificuldade de aceitar certas partes em nós. Sim, então, o caminho é meio por aí. Mas assim, eu estava dizendo para elas lá que eu sempre vinculo meus lançamentos, por isso que fica difícil para mim. Tem uma editora que tem aqueles contratos draconianos, porque eu sempre vinculo meus lançamentos eu compartilho renda. Então, eu já compartilhei a renda com a ONG Atamos Juntas, que defende mulheres de violência doméstica. E para este livro, que eu ainda não lancei, eu já prometi comprar ampolas de testosterona para doar para um ambulatório de transição de gênero. Então, muito assim... Como eu te disse, Lu... mas eu acho que essa pegada social é bacana e eu acho que tem muita editora que topa, assim. Sim, eu sei, mas eu digo assim... isso também. Topa, mas assim, quando você tem o domínio, você faz... Sim. Você faz muito mais. Você faz o lançamento onde você quer, como você quer, você tem liberdade. Você tem mais liberdade. Então, assim, eu achei até uma editora, não é muito grande, para publicar esse livro, mas eu estava conversando com elas que eu achei o contrato um pouco draconiano, mas não é o caso aqui, e eu vou ter uma conversa ainda com outras. Mas, se não der, a gente dá um jeito de se autopublicar e chega lá. Sim. Faltar vontade não tem, né? Vontade eu tenho muito. Não sei se agora eu tenho bala na agulha. Esse é o problema. Gente, vamos falar um pouquinho de eventos literários. A Bienal tá aí, começa amanhã. Todas aqui expondo, na Bahia, né? Na Bahia. Todas na Bahia. E eu queria saber um pouco de vocês, qual é a experiência de vocês em eventos literários, o que vocês estão esperando para essa Bienal daqui da Bahia, e enfim. Olha, eu tô com a expectativa muito alta, de verdade. Você trouxe seus 400 livros? Não, 200. Não, a Lu falou, você é muito otimista. Aí eu cheguei hoje aqui carregando aquela mala que a rodinha quebrou. Jura que você trouxe 200 livros? Eu trouxe. Aí, não trouxe, mandei antes pelo correio e trouxe só 20 na mala, porque vai que não chegou a caixa. Sou otimista. Mas aí hoje eu cheguei e falei,
por que eu trouxe tudo isso de livro? Aí eu mandei mensagem pra uma amiga, acho que eu vou vender o livro na praia, com a minha capa vermelha, eu vou vender tudo. Vai capaz. vender arte. Vou vender mas tudo, repara, minha você arte. você Você não vai vai praia. Você vai Olha, ficar todos os dias. os dias. Então, você vai ficar todos os dias, você tem chance de vender Não, eu muito. falei pra Lu, Sim, é uma sim, conta tá. de, se vender 20 por dia, Sim. dá 100 de pouquinho aí. Aí mais um que eu dou, um que faz isso. Então eu trouxe, não chegou a 200, porque eu fiquei de mandar outra caixa, mas estou com bastante livro. O Ednilson até falou, lá você com um monte de livro. Falei, trouxe bastante livro. Eu acho que tem 2 momentos de evento, né, Lu? Mas é que eu vim muito, realmente, na empolgação para a Bienal da Bahia. Para vender livro. Para vender livro. Mas acho que tem 2 grandes momentos de evento e tem alguns que eu vou preparada para realmente, tipo, não vender, faz uma coisinha, vende 5, aí vai no restaurante e compra o primeiro drink, é o lucro. Quem nunca na Flip, né? Vai no Prosa Sim. depois e acabou com o lucro. Mas é sobre o evento, né? Então são as pessoas que você fala, Isso, eu acho contato, a oportunidade de você conhecer um mercado. Então, por que eu vim com muita expectativa para Salvador? Há 2 anos, 1 ano e meio, eu mandei meu livro para cá, então teve uma aceitação muito boa e falava, se a gente tivesse mais livros seu, eu teria vendido. Você Verdade. mandou na Foi, eu acho que- Bienal. Na Bienal. Eu Eu lembro, lembro, mais vendeu, eu não lembro. foi? Que Então, foi o livro de que eu falei adulto que era de foi. policial. De policial. Enfim, então isso me trouxe, e a minha protagonista é baiana, né? Olha. Então eu tenho uma protagonista que eu acredito muito, que ela acabou sendo muito mais senhora K, por ela ter saído da raiz, da onde ela viveu ali, né? Sua mãe é baiana? Minha mãe é cearense, eu só mudei o estado. Mas tem muito isso. A minha mãe também teve a mesma experiência. Com 5 anos de idade, foi tirada da terra dela para ir para São Paulo, para passar fome, para uma vida melhor, enfim. E isso vai trazendo uma capa, né? Uma casca, uma personalidade na pessoa, que talvez se a Ana, minha protagonista, estivesse morando na cidade dela, ela não teria passado por metade daquilo que ela passou no livro. Então eu falei, eu preciso explorar o mercado baiano. Eu quero muito explorar o mercado do Nordeste, porque eu acho que eu falo por mim, que eu tô ali em São Paulo, e se a gente fica batendo muito na tecla só ali da literatura São Paulo, Rio, eu vim para a Bienal de Pernambuco, fui muito bem recepcionada, vendi muito, assim, de acordo com um independente, vendi bem na Bienal de Pernambuco, e eu sinto que o público pernambucano, ele ainda acaba sendo muito mais regionalista do que o baiano, né? Então eu vim com essa expectativa de acordo com essa experiência. Mas é a Bienal que eu tô apostando muito mais aqui em Salvador do que a própria em São Paulo, que é do lado da minha casa. É uma estratégia, é um posicionamento. Como eu disse para vocês, eu já participei da Bienal de São Paulo. Estava no stand, tinha meu horário era de editora, tinha horário de autógrafo e tal, mas a Bienal de São Paulo é um mundo, entendeu? Então, assim, na Bienal de São Paulo não dá para você você realmente é uma ilustre desconhecida que tá lá para ter 4 gatos pingados que você convidou para ir para sua sessão de autógrafo, entendeu? A Bienal daqui já é num espaço mais restrito. Você circula. Fora que é num lugar maravilhoso, gente. É. Que coisa. Aquela vista da Bienal Isso, ali. sim. Bom, Você a gente circula, não vê, né? Mas você circula mais facilmente. E realmente, para mim, assim, evento literário, eu nunca penso muito em vender livro, para eu não me frustrar. Eu penso em evento literário para fazer contato. Como também. contato, para que as pessoas gravem ali seu nome, Fabiana CO, Ana Maria Ladeia, Dani Luciana, É entendeu? uma construção, É. né? Sim, Entendeu? sim. Assim, tipo assim, hoje agora quando eu chego na Flip, eu já vejo aquelas carinhas ali que eu digo assim, ó, tava na Flip aqui o ano passado, né? As sim. pessoas já começam a eu também encaro o evento como mais networking e contato do que venda. Porque se for botar na ponta do lápis, não fecha. Na conta não fecha, Assim, né? a não ser que eu vendesse, né, milhões de cópias, Sim. mas não Mas é é o caso. Então, sim. realmente não fecha essa conta. Agora, que é um evento de exposição espetacular, né? O próprio podcast aqui, que eu fiz com vocês, mas antes eu fiz com as influenciadoras, cara, é uma maneira de me aproximar do público, Com certeza. né, daqui da Bahia, do público delas e tal. E isso que eu falei com elas, eu poderia ter vindo para a Bienal, ficar lá na Bienal no meu stand e tal, ia fazer um bom trabalho, que eu tenho certeza que eu faria, porque se é para fazer alguma coisa eu faço bem, né?
Mas não, cara, vim, procurei esse estúdio, chamei vocês, né, pra participar e tal, porque eu acho que isso é importante, isso fomenta, né, o mercado, fomenta nosso público. Aí o público que lê Dani fala assim, pô, mas eu gosto de policial também, vou ler a Luciana e vice-versa, e assim vai, isso né? mesmo. Então, assim, é importante, né? E nós, como mulheres, num mercado que sempre foi muito dominado pelos homens, eu acho que o nosso papel é estar juntas, né? Com certeza. E uma coisa também que eu aprendi, toda vez que eu vou para um evento literário, é o que eu consigo fazer fora do espaço da exposição. Né? Então, eu sempre... Agora que eu não consegui fechar, estou em espera, mas eu sempre faço alguma ação social, ou uma palestra, ou vou em uma escola. Porque você sente que o seu tempo foi mais proveitoso, né? Você não só veio vender o livro, ou só expor o livro. Então, eu vou aproveitando e fazendo esses movimentos. Dessa vez, eu acabei que uni uma coisa mais pessoal, que eu pegar férias com as minhas filhas e meu esposo depois da As Bienal. suas filhas estão aí? Elas chegam amanhã, sábado é meu aniversário. Você sabe que a filha mais velha dela é minha família. A mais nova. Mais nova? É a de a mais 6. nova. Ela... É a Mãe, mais você nova, já leu gente. esse livro? Ela tá aprendendo a ler a em breve. Famirim. A Famirim. Ela é tímida, eu falei que ela vai te conhecer. Então é bacana, porque você vai unindo, né? Acho que claro, é claro. isso. É ela que é do Sou Obrigada? Não sou obrigada essa a nada? mesmo, Sou Adorei. Obrigada. Olha. Não sou obrigada. Você tem quantos filhos? 2 filhas, uma de 6 e uma de 9. A de 6 tá lendo. E aí o livro da Lu tá na minha prateleira dos próximos livros. E ela, mãe, você já leu esse livro? Crimes em Copacabana. Você já leu esse? Evidência. Que ela fica. Tem o 7, evidência. 7, evidência. Eu falei, você vai conhecer a autora. Mãe, você já leu? Mãe, você já leu? Pai, o livro da autora amiga da mamãe tem um 7 na capa e ela fica. É porque ela vai fazer 7 anos, por isso que ela fica com 7? Ela gostou do 7. Não, eu vou tentar entender. Porque se você perguntar, ela vai ficar tímida. Não entenda. Não. Deixa ela ver encontrar Deixa. o significado Bonitinha. dela. Ela Mas fala eu que já tem as amei essa pistas. É. Alice, gente, a coisa Gente, mais... a gente tá se encaminhando pro final. Eu Aham. queria que vocês falassem o horário de vocês, porque eu vou tentar colocar esse mais rápido possível, esse podcast. Então, só façam a propaganda aí, o @ de vocês e o horário Vai, que Dani. vocês... Eu vou estar no Escreva Garota amanhã, de 17. Amanhã é dia 26, tá? É, dia 26 de abril. Sexta-feira, 26 de abril, de 17 às 19. E seu @? @Daniele Psique. Daniele com Livros. 2 L's. Ah, 2 L's. Obrigada. E eu vou deixar de qualquer maneira na legenda aqui do sim. podcast. Videocast, né? No Videocast. Eu vou estar amanhã, dia 26/4, no horário anterior a Dani, vou estar das 15 às 17, também no stand do Escreva Garota. E no sábado de manhã, das 10 às 11, eu vou estar no Estúdio Palma, com a Academia Caetitense de Letras, Ah, é muito certo? bem. Que a gente vai estar lá fazendo... Eu acho que é a primeira vez que a academia vai participar e eu, como autora correspondente, né, e honradamente nascida em Caetité, Sim. vamos estar lá levando um pouco da literatura caetitense para uma bienal enorme como essa. O meu @ é bem simples, porque é meu nome inteiro, Ana Marice Ladeia, Marice com CE. Muito bom. Bom, eu vou para vender todos os livros que eu trouxe. 200, os gente. 200, não, tem 100 e pouquinho. Eu estarei todos os dias na Bienal, né? Então, na Palavra Encantada. A Lu, eu adoro a Lu, porque a Lu vem com toda a programação de palestra, né? Do que ela vai... E eu gosto de estar no stand, vendo as pessoas vendendo, né? Então, eu estarei no stand só no dia 1º, que eu quero ver a Zélia Duncan, que vai ter um show, uma palestra dela. Em tese, dia 27, é o meu horário do autógrafo, né? Da mesa ali, mas eu sempre tô andando por aí. Das 18 às 19 horas. E aí é o dia que vai ter muitos brigadeiros, que é meu aniversário. A gente vai cantar parabéns. Opa, diga aí a hora do parabéns. Das 18 às 19 horas vai ter parabéns. De que dia? De 27 de abril, no sábado. No sábado. Nossa, mas é Então, óbvio. Minha palestra não vai ter palestra nenhuma. Não, mas Esse dia além vai de ser na sua- brigadeiros, teremos um bolo, velas. Não, só o brigadeiro, porque o bolo aí tem que cortar. É, tem mas- todo É. brigadeiro. E a gente vai cantar parabéns como?
panelinha e com os brigadeiros todos a gente vai fazer uma bagunça, vai juntar um monte de gente. Vai juntar, a põe gente já capa. vai vender uns 15 livros só nessa bagunça. E o meu arroba é eu posso ser você. Nossa, Que adorei. lindo. Eu posso ser você. Pra trazer esse movimento de empatia. Aí sabe aquela coisa, nossa, parece que tá falando de mim. E eu criei esse arroba antes do livro, né? Quando eu escrevia de forma anônima, que é outra curiosidade também. Isso fica pra próxima. Olha, pra a gente próxima. tem que trocar uma ideia Umas depois, ideias, cara. né? Sim. Bom, eu vou estar também no mesmo stand da Palavra Fabi, Encantada. Palavra Encantada. É no A, no Galpão A. O de vocês também é no Galpão Também é no A. ar. E Acho que a gente tá até perto, viu? tá Tá eu vi próximo. o Perto. stand do Escreva Garota. E vou estar lá todos os dias. Fisicamente, vou estar também na maior parte do tempo. Quem me procurar por ter escutado o podcast vai ter uma surpresa quando chegar lá. E tá bem grande assim o meu stand, Tá porque lindo. eu sou dessas, que eu gosto de causar. E tô com os meus 5 livros lá. O meu arroba é Luciana de Gnone, Gnone. E estarei lá, só não vou estar no dia 1º. Os livros vão estar à venda, mas eu, dia 1º, como é feriado, eu vou voltar cedo para almoçar com a minha família. Só fala que são 5 livros diferentes. São 5 livros diferentes. Porque ela falou que vai levar 200. Gente, essas mulheres são loucas. Eu falei uma, outra leva 5 pra vender. Minha Não, defesa. São 5 títulos. Isso. Que ela vai levar, Muitos no caso, 1.200 de cada. Não dá. Gente, obrigada. A gente estourou o tempo. Obrigada pela presença foi uma aí de quem delícia. vai escutar Foi. isso. E foi uma delícia. Obrigada a vocês Sim. todas aí Obrigada, Lu. por Ai, terem obrigada, aceitado. Muito bom. E vamos que vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchauzinho. Não.